Olá, estamos na nossa aula de número 5, as qualificações para a liderança da igreja, em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Já estudamos, ou pelo menos já vimos, o conteúdo do curso, as questões, definições, necessidades. Estamos fazendo algumas considerações. Em breve trataremos das qualificações propriamente ditas e a conclusão. Fizemos algumas perguntas, algumas questões que mexeram um pouco com a nossa cabeça, com os nossos conceitos, embora não tenhamos respostas fáceis, mas pelo menos pensamos nesses assuntos. Abordamos algumas definições de bispo, presbítero, pastor, guia, líderes e até diáconos, que não é o caso do nosso estudo. E vimos a necessidade ou as necessidades reais de ter uma liderança na igreja para nos ensinar, direcionar, nos julgar, servir-nos como exemplo, cuidar de nós, repreender-nos e consolar-nos. Numa liderança ou numa igreja precisa ter uma pluralidade de liderança, pelo menos 2 líderes. Deus é quem escolhe, a igreja apenas reconhece, a igreja não fabrica líderes, mas a igreja reconhece, apoia, incentiva aqueles que são os líderes em potencial. São pessoas notáveis, pessoas exemplares e são pessoas que são reconhecidas formalmente na igreja. E a igreja sabe quais são os seus líderes e sabe também que tem responsabilidades de obediência e respeito para com esses líderes, como os líderes também sabem que têm responsabilidades para com o povo de Deus, os membros da igreja. Continuamos com as considerações a respeito de liderança na igreja. Um líder precisa desejar ser líder. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja, ou deseja, aspira. Não adianta colocar na liderança uma pessoa que não quer ser líder. Agora, nós precisamos fazer uma separação. O verdadeiro líder, o líder genuíno, ele tem não uma falsa modéstia, ele não é arrogante com uma capa de humildade. Ele realmente se sente incapaz para a obra. Nós encontramos isso em todas as lideranças que Deus levantou no decorrer da história. Na palavra de Deus nós temos muitos líderes, tais como Gideão, Jeremias, Ezequiel e todos os demais líderes, todos eles se viam incapazes de realizar a obra. O próprio apóstolo Paulo disse que ele era indigno. Deus o considerou fiel para o ministério, mas ele sabia perfeitamente que ele era um antigo perseguidor da igreja, um abortivo, nascido fora de tempo, que ele não merecia o título que ele carregava, ele nem merecia estar no ministério. Portanto, desejar é diferente de presumir. Ninguém deve presumir que é o líder, que é capaz de realizar aquela obra. Os melhores líderes que eu conheço são pessoas humildes, são pessoas que realmente reconhecem que estão no ministério pela graça de Deus, não pelas suas próprias capacidades. No entanto, tornam-se pessoas capazes, ou são pessoas capazes, e por isso mesmo são reconhecidas como líderes, mas isso não quer dizer que elas chamam para si a atenção no sentido de dizer eu posso, eu consigo, eu sou capaz de fazer isso. Dito isso, também nós precisamos reconhecer que um líder precisa desejar ser líder. Eu preciso desejar fazer a obra de Deus como um servo, servindo ao povo de Deus. Quando nós falamos de líder, ser um comandante, um chefe, alguém que lidera um grupo, imediatamente vem a associação
a ideia de que ele é o mandão, ele é aquele que fala e as pessoas obedecem. Mas não, ele é um servo, ele é aquele que vai servir as pessoas liderando. Para alguns talvez seja surpresa, principalmente as pessoas com uma mentalidade mundana, não são todas as pessoas que querem liderar. Não são todas as pessoas que, mesmo sendo líderes, querem assumir a responsabilidade de orientar, dirigir e até ordenar algumas coisas para as pessoas. No entanto, ele gosta de fazer aquilo dada a responsabilidade e o privilégio também que Deus, o próprio Deus, deu para essas pessoas. Então é nesse sentido que um líder precisa aspirar, uma pessoa precisa aspirar, desejar ser um líder, com aquele sentimento: eu gostaria de ser um líder, eu sei que pela graça de Deus eu posso ser, em mim mesmo não há capacidade, mas eu desejo servir a Deus sendo um líder. Isso é plenamente satisfatório. Ninguém deve criticar pessoas que desejam ser líderes espirituais. Claro que as atitudes dele justificarão essa pessoa estar na liderança ou não. Bom, normalmente um líder não é remunerado, mas em algum caso específico, sim, ele pode e inclusive deve ser remunerado. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Nós não estamos falando de enriquecimento através da fé. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que pessoas precisam ser honradas. A palavra honra, ela nos remete no Novo Testamento, quando fala das viúvas e quando fala também desses líderes que se afadigam estudando a palavra de Deus para dar o melhor para o rebanho. A palavra honra está ligada à palavra honorário. Então, dobrados honorários não quer dizer que ele deve ganhar o dobro dos membros da igreja. Simplesmente quer dizer que ele deve ser plenamente suprido, ou seja, essa pessoa recebe dinheiro da igreja. Esse dinheiro, poderíamos dizer que é um salário. Tecnicamente, algumas igrejas chamam de prebenda, que é a oferta, a remuneração para os servos de Deus, no trabalho religioso, no trabalho da igreja. O apóstolo Paulo puxa lá da lei de Moisés, do Antigo Testamento, o princípio de não amordaçar a boca do boi enquanto ele está pisando o trigo e fazendo um serviço para o administrador da fazenda, mas ele também está comendo alguns bocados. E assim também aquele que prega o evangelho, que estuda a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, deve receber do povo de Deus a recompensa para o seu trabalho e por ele se afadigar, ele se dedicar para isso, a igreja vai fazer isso com prazer. Como diz também em Gálatas capítulo 6, aqueles que recebem das bênçãos espirituais do ensino, eles se façam participantes das coisas materiais, das coisas boas, ou seja, do sustento para o líder. Então não é humilhante um líder receber da igreja, esse líder, esse presbítero, esse pastor que ensina a palavra de Deus e vive da palavra de Deus, não é humilhante ele receber e também não é opressor para a igreja pagar ou remunerar esses líderes específicos. Agora, é claro,
Uma pessoa, apenas por ter o título de líder ou presbítero na igreja, ele não vai receber um salário por causa disso. Ele tem o seu emprego, ele tem as suas fontes de renda. É simplesmente aquele que deixou o seu trabalho, costumeiramente chamado trabalho secular, para se dedicar às coisas de Deus, à oração, ao estudo da palavra, ao enriquecimento intelectual, das teologias, do ensino bíblico. Portanto, é um caso bem específico. Um líder não está acima de qualquer suspeita, como algumas pessoas talvez pensem. Nunca tocar no servo do Senhor. Você tem a cobertura espiritual desse líder. Se você sair debaixo dessa cobertura, você está amaldiçoado. Não, não, não. Não vamos usar o ministério, usar a liderança da igreja para causar medo nas pessoas, para causar ou escravizar as pessoas. Sim, um líder pode estar debaixo de alguma suspeita. Ele não supera moralmente todas as pessoas e ninguém vai questioná-lo. Às vezes, ele está fazendo certas coisas que traz alguma dúvida para o povo de Deus e precisa ser avaliado com muito cuidado, como diz 1 Timóteo 5, versículos 19 e 20. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. A Bíblia não está simplesmente dizendo que você não pode denunciar um líder da igreja. Ela está dizendo que você não pode denunciar sem provas, sem testemunhas. E claro que se tudo for averiguado e pessoas da liderança estiverem em pecado, elas devem ser repreendidas, assim como elas foram reconhecidas publicamente, elas são exoneradas publicamente, elas saem do ministério da liderança publicamente, todos são avisados. E aí todos vão temer, porque eles vão pensar, bom, se aconteceu isso com um líder, imagina o que pode acontecer comigo. E esse temor é bom, porque todos nós precisamos andar debaixo dos princípios da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, espero que tenham aprendido um pouco mais a respeito dessas considerações sobre liderança. Até a nossa próxima aula. Deus os abençoe.